Atenção, nesse vídeo você vai descobrir toda a verdade sobre Nabucodonosor. Você sabe em qual reino ele foi rei? O que Nabucodonosor tem a ver com Daniel? E por que mesmo sendo rei pagão, a Bíblia diz que Deus chama Nabucodonosor de meu servo? Se eu fosse você, assistiria esse vídeo até o final. Essa história está imperdível. O rei Nabucodonosor foi o imperador mais conhecido e poderoso do Império Babilônico. Ele reinou por aproximadamente 43 anos, de 604 a.C. a 562 a.C. Nabucodonosor é conhecido como Nabucodonosor II, já que na história havia outros 3 reis que governaram a Babilônia com esse mesmo nome. E o único rei citado na Bíblia é o Nabucodonosor II. Antes de ser rei, Nabucodonosor serviu como comandante do exército babilônico em algumas ofensivas militares. Nabucodonosor recuperou a glória da Babilônia, após a mesma estar vindo de 1000 anos de declínio. Ele avançou contra Judá em 3 ocasiões. Foi na primeira vez que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos para a Babilônia. Depois do rei Joaquim se rebelar contra Nabucodonosor e transferir sua lealdade aos egípcios, apesar das constantes advertências do profeta Jeremias, foi então que em 597 a.C., Nabucodonosor marchou contra a Palestina e cercou a cidade de Jerusalém, na segunda invasão babilônica contra Judá. Na ocasião, Nabucodonosor capturou o rei Joaquim, o qual estava no poder havia apenas 3 meses após a morte de seu pai. O rei Nabucodonosor saqueou o templo de Salomão e capturou um enorme despojo de guerra. Então, em aproximadamente 587 a.C., o rei Nabucodonosor começou a sitiar Jerusalém. E sucedeu que, no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. A cidade de Judá suportou o cerco babilônico durante um tempo, até que caiu completamente sob o domínio do rei. O rei também liderou várias ofensivas contra outras nações. O rei Nabucodonosor não foi apenas um grande estrategista militar, mas foi também um importante construtor enquanto esteve governando o Império da Babilônia. Expedições arqueológicas já provaram que o rei transformou a Babilônia em uma cidade muito imponente. Ao mesmo tempo que fortificava as defesas militares da cidade, Nabucodonosor também embelezou a Babilônia. O reinado desse rei compôs o texto histórico de grandes partes do livro do profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel. Inclusive, é no livro de Daniel que fornece as melhores informações bíblicas sobre quem foi Nabucodonosor. Na narrativa bíblica, percebemos que o rei foi um instrumento nas mãos de Deus, o qual ele usou para castigar nações, incluindo o povo de Judá. No livro de Jeremias, por exemplo, lemos por mais de uma vez Deus falando assim: convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. Isso não significa que Nabucodonosor era um servo devoto do Senhor. Ao contrário, ele era um rei pagão, mas que havia sido designado por Deus para cumprir um papel de agente do seu julgamento contra as nações incrédulas. Porém, em várias ocasiões, Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel era superior aos outros, como no episódio da fornalha de fogo. O livro de Daniel também descreve os sonhos que o rei Nabucodonosor teve, e o único que conseguia interpretar era Daniel. Quero destacar um sonho em particular. Ele sonhou com uma grande árvore sendo cortada, mas não soube interpretar o sonho. Então, mais uma vez, coube a Daniel, usado por Deus, interpretar o sonho do rei. Esse sonho significava que o imperador da Babilônia seria castigado por Deus com um tempo de loucura devido ao seu orgulho. O capítulo 4 do livro do profeta Daniel registra o episódio em que o rei Nabucodonosor passou por um período de loucura como consequência de sua soberba. Antes, ele havia sido avisado pelo profeta Daniel sobre os erros que estava cometendo, mas o aviso não surgiu efeito. Deus castigou o rei a um período de 7 anos de loucura. Durante esse período ele se comportou como um animal, ou seja, ele acreditava ser um animal. Os estudiosos classificam essa doença como um possível caso severo de licantropia clínica. Terminado o tempo determinado por Deus, o rei Nabucodonosor reencontrou o entendimento e deu glória ao Senhor.
O rei morreu entre agosto e setembro de 562 a.C., com aproximadamente 70 anos de idade. O rei Nabucodonosor foi sucedido por seu filho, Evil-Merodach, o qual reinou por apenas 2 anos. Pouco tempo depois, o Império Babilônico entrou em declínio e finalmente acabou caindo diante dos persas. Concluo da seguinte forma: não sabemos ao certo se Nabucodonosor se converteu, mas de uma coisa podemos ter a certeza com a sua vida, com a sua história. Deus, ele é soberano. Ele está no controle de tudo. Ele usa quem ele quer para cumprir com seus propósitos. E eu termino, portanto, com as palavras de Paulo em Efésios 1:11. Aquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Queridos, com essa mensagem no seu coração, eu quero dizer: descanse em Deus, pois Ele é soberano.